esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esquecerão o Deus que o gerou. Esquecerão o Deus que o gerou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como mencionei para vocês, nós estamos celebrando essa missa votiva aos Santos Anjos, tendo em vista que no dia 15 nós começamos a Quaresma de São Miguel, o dia da Assunção da Virgem Maria, e que irá até o dia 29 de setembro, a festa dos arcanjos. Muitos já iniciaram a Quaresma de São Miguel, mas nessa Santa Missa eu quero explicar um pouco de como surgiu a Quaresma de São Miguel Arcanjo, e mais do que isso, explicar a presença dos anjos, que nós temos o anjo da guarda, os anjos que estão ao serviço de Deus. O próprio livro do Apocalipse menciona diversas vezes os anjos que estão diante do Senhor, o assistindo, glorificando a Deus. Para nós entendermos a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que começou no dia 15 desse mês de agosto, quem iniciou a Quaresma de São Miguel Arcanjo? Quem a pensou? Foi São Francisco de Assis. Naquela época, Francisco de Assis não estava dentro de uma congregação, ainda não tinha fundado os franciscanos. Francisco, que era um leigo, e um leigo muito fiel, que fazia parte dos leigos penitentes. Francisco já tinha aquele ardor, aquele amor a nosso Senhor Jesus Cristo, e tendo o tempo litúrgico, principalmente 2 tempos na igreja que nos levam à penitência, e basta lembrar que o ano litúrgico, ele se inicia com o Advento, que é um tempo de penitência em preparação para o Natal. É um tempo de caminho espiritual, um tempo de deserto que nós fazemos, preparando-nos para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso dizer que é um retiro espiritual, tempo de nós fazermos penitência. E Francisco realizava inúmeras penitências. No entanto, depois, passado algum tempo, chegava o período quaresmal, levando-nos à festa maior da igreja cristã, que é a Páscoa. Então, 40 dias com bastante penitência, jejuns, tudo aquilo que a igreja nos oferece nesse tempo de retiro espiritual que é a Quaresma. No entanto, Francisco de Assis achava que ainda era pouco, que precisava de um tanto mais de penitências. Foi quando ele, com a experiência que ele teve com São Miguel Arcanjo, resolveu instituir a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Se nós formos contar do dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro, não são só 40 dias,
são 46 dias. Por quê? No domingo, os domingos são omitidos de dia de penitência, dia de jejum. Mas aqueles que desejam fazer, continuar, podem fazer, podem realizar sem problema algum. Então, até digo, talvez se vocês não começaram a quaresma de São Miguel Arcanjo, ainda dá tempo, nessa segunda-feira. Nós precisamos realmente recorrer àquele que é o príncipe da milícia celeste. E vamos entender, para falar um pouco sobre os anjos, eu usarei e li esse livro aqui, História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Fortea, que é um exorcista. Além desse livro, um outro livro maravilhoso para nós entendermos a realidade um pouco dos anjos, até mesmo dos anjos rebeldes, os demônios. Nós temos um outro livro dele chamado Suma Demoníaca, que nos ensina bastante realidade sobre os anjos. Nesse livro, ele conta-nos, é um livro baseado praticamente num poema, então é algo que, dentro da teologia, tudo aquilo que ele já estudou, diante dos exorcismos que ele realizou, ele reúne aqui uma história para nós, história do mundo dos anjos. Então, para nós compreendermos que se trata de um poema que ele nos leva à compreensão maior do que é o mundo dos anjos. Para nós entendermos, os anjos não são seres corporais como nós, mas os anjos são seres espirituais dotados de inteligência e de vontade. Os anjos foram criados antes da criação do ser humano. Então, quando Deus criou os anjos, Deus, diz o padre Fortea, que os colocou à prova. Deus provou os anjos? Provou os anjos. Provou os anjos principalmente no amor. Porque Deus não queria que criaturas o servissem sem o amor, sem a entrega total da liberdade. E por serem seres inteligentes, dotados da inteligência, foram provados no amor. Então essa foi a primeira prova que os anjos sofreram, se realmente amavam a Deus. Dentro dessa primeira prova, coloca-nos o padre Fortea, que a primeira prova que os anjos sofreram foi quando Deus revelou para eles, melhor dizendo, revelou-os, que o Filho, o Verbo, iria se encarnar. Isso foi uma loucura para os anjos. Saber que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que habitava em Deus, ou seja, Jesus, iria se encarnar e iria se transformar em um humano. Isso na cabeça principalmente do príncipe dos anjos, Lúcifer, o anjo criado de luz, o anjo que estava acima de todos os anjos. E para nós entendermos, os anjos são divididos em hierarquia, são 9 hierarquias dos anjos. Nós conhecemos mais os anjos que estão ao serviço dos homens, ou seja, o nosso anjo da guarda, os arcanjos. Não pensem vocês que os arcanjos são os maiores dentro da hierarquia. Ao contrário, são um dos menores. E que estão ao serviço dos homens. Basta nos recordar o arcanjo Gabriel, que tem a missão de anunciar a palavra. Quando a Virgem Maria, chegada à plenitude dos tempos, estava preparada para receber o Verbo, veio o arcanjo Gabriel e anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Mas antes, ele foi anunciar a quem? A Zacarias, que não acreditou de maneira imediata, duvidou e por isso ficou mudo. Então, a primeira prova que os anjos sofreram foi de saber que o Filho de Deus iria se encarnar. Isso para nós parece que é algo que, meu Padre Wesley, mas por que os anjos iriam ficarem revoltados contra isso? Nós temos que entender que o tempo dos anjos não é o nosso tempo. Eles estão muito além. É um tempo que nós não compreendemos totalmente pela nossa razão. Eles estão um pouco mais à frente. E Lúcifer, que achava que ele que deveria se encarnar. Aí começou o primeiro problema. E mais ainda, como aceitar que Deus se faça um de nós? Tânia, Rubens, Padre Wellison, partilhe da nossa humanidade e que eles estejam ao nosso serviço, santos anjos.
Esse era absurdo na cabeça de Lúcifer. O segundo absurdo, que na cabeça de muitos anjos não entrou, segundo o padre José Antônio Forter. O segundo absurdo, quando Deus revelou esse projeto, que esse que fez homem, o Verbo, que partilhou da nossa humanidade, que ele iria morrer na cruz, e que os anjos teriam que servi-lo na cruz. Foi o absurdo que Deus revelou para os anjos. A segunda revolta dos anjos. A terceira é um outro absurdo para os anjos também, poderia ser considerado uma das maiores. A terceira, que dentre todos os anjos, eles teriam uma rainha, a Virgem Maria. Que o Pai iria escolher uma mulher, a mãe de seu Filho Jesus Cristo, para ser a rainha dos anjos. Nós não celebramos Nossa Senhora Rainha? Ela é a rainha dos anjos. E para nós entendermos, partilho com vocês aqui, quero ler. Diz assim sobre Lúcifer: ele, no pico dessa pirâmide angélica, no ápice dessa hierarquia, estava o mais admirável espírito angélico, Lúcifer, a obra-prima de Deus, o vértice da criação, o poderoso, o mais inteligente, era também o que tinha o maior dom sacerdotal. Era ele quem oficiava diante da esfera. Não era revestido com os tecidos materiais de vestimentas sacerdotais, mas com os dons admiráveis da natureza espiritual. Ele se apresentava diante da sabedoria revestido de verdadeiras gamas do intelecto. O padre José diz assim: não direi que Lúcifer exibia uma coroa, porque na realidade ele mesmo era a coroa da criação. Ele mesmo era coroa e estava coroado de gemas intelectuais, bem como espirituais. Sim, também espirituais, pois era bom, muito bom, embora não era ele o mais santo entre todas as glórias, já que a santidade não tem nada a ver com a natureza. Assim, outros anjos menores tinham sido mais generosos no amor. O mais inteligente não é necessariamente aquele que mais ama. Ele era o mais inteligente. Era a obra-prima de Deus, mas, no entanto, estava se rebelando diante dessas três realidades que eu apresentei para você. Daí, quem se apresenta para combater Lúcifer e os anjos rebeldes? E tudo isso que eu estou falando para vocês está baseado na Sagrada Escritura. Pego agora. Aqueles que estão em casa podem pegar também o Apocalipse, no capítulo 12, que vai dizer assim para nós, meus irmãos e minhas irmãs: Apocalipse capítulo 12, que diz que, eu peguei aqui errado, peguei Atos dos Apóstolos, só um minutinho. Apocalipse 12, eu pensei que eu tinha marcado e não marquei, mas não tem problema, é bom que dá tempo de vocês pegarem em casa também com o padre. Dizendo que um grande sinal apareceu no céu, uma mulher revestida do sol, a lua sob os pés, e na cabeça uma 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor no momento do parto. Apareceu um outro sinal no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 diademas nas cabeças. Com a cauda, arrastava 1/3 dos astros do céu e os arremessava à terra. O dragão estava diante da mulher que dava à luz, disposto a devorar a criança assim que nascesse. Ela deu à luz um filho, que apacentará todas as nações com a vara de ferro. O filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para sustentá-la por 1260 dias.
Foi declarada guerra no céu. Miguel com os seus anjos lutava contra o dragão. Com o dragão lutava ajudado por seus anjos, mas não vencia e perderam seu lugar no céu. O livro do Apocalipse conta-nos desta batalha. Mas como aconteceu essa batalha, Rubens? Como aconteceu essa batalha, Tânia? Estava lá lutando com armas? Era um exército que estava jogando bombas? Não. A luta, e isso diz o padre Forté na Suma Demoníaca, a luta dos anjos foi a luta da inteligência, a luta da razão. É assim que eles se debatiam, assim que eles lutavam. E de repente apresentou diante dos anjos rebeldes um arcanjo. E como eu disse para vocês, que não era o maior na hierarquia. Estava na hierarquia menor. Mas o bonito que o padre Fortea coloca aqui, apareceu Miguel, o lutador de Deus. E Miguel gritou: quem como Deus? Para dizer que se eles estavam lutando contra os pensamentos de Deus, se eles estavam insubmissos a Deus, se eles não eram humildes, apareceu um anjo humilde. Apareceu um anjo que defendeu pela humildade a glória de Deus. Quem como Deus? E lutou, defendeu. E vai dizer o padre Fortea: dentre os anjos fiéis a Deus, no meio de todas essas lutas, houve um que se destacou. Não se tratava de um anjo superior, mas o seu amor era superior. Vocês lembram que falou aqui a respeito de Lúcifer? O mais inteligente não é necessariamente aquele que mais ama a Deus. Aqui está dizendo que não era o mais inteligente, não era o superior, mas, no entanto, tinha um amor superior a Deus. Isso aqui eu quero fazer rapidamente um nexo com o evangelho que nós acabamos de escutar. Aquele menino, aquele jovem que já vivia os mandamentos, estava muito mais adiantado que muitos de nós aqui. Eu já observo isso desde a minha adolescência, foi assim que praticamente ele disse. E aqui Jesus Cristo recordou a segunda parte do decálogo em relação ao amor ao próximo, porque Jesus deixou para falar do amor a Deus por último. Portanto, se queres ser perfeito, vai, vende tudo, dê aos pobres e você terá um tesouro no reino dos céus. Aquele menino saiu triste porque o coração dele ainda não estava sendo tomado pelo amor de Deus. O problema não era que ele tinha muitos bens materiais, que ele possuísse muitos bens materiais. Sabe qual era o problema? Que os bens possuía aquele homem, possuía aquele jovem. Ele era escravo. Por que nós estamos pedindo a intercessão de São Miguel e dos anjos bons? Porque o amor deles é um amor superior. Foi ele quem manteve mais viva a chama da fidelidade nos piores momentos da batalha. Quando tudo estava escuro e parecia que a metade dos anjos iriam se rebelar, foi destacado pelo bem, e sua fé iluminou a muitos. Foi ele quem, no momento mais escuro, na hora mais terrível, no qual as multidões começaram a duvidar, no meio do inicial silêncio geral, ele gritou. E o que São Miguel gritou? Grite isso agora. Quem como Deus? Foi assim que ficou o seu nome, Micael, Miguel, o lutador infatigável e invencível. Miguel continuava a se destacar como guerreiro, e vai continuar o livro, depois vocês podem ler. Miguel, aquele que tinha um amor superior. E por que nós estamos pedindo a intercessão deste grande arcanjo, que se tornou o príncipe da milícia celeste, o lutador, o guerreiro? Porque a nossa luta, meus irmãos e minhas irmãs, vocês já sabem, a nossa luta é espiritual. E o Rubens estava rezando tão bem no início da Santa Missa, que ele falava: existe uma batalha contra a nossa casa, contra a nossa saúde, no mundo.
As coisas, meus irmãos e minhas irmãs, não estão simplesmente num âmbito natural. Aqueles que estão em Deus caminham no sobrenatural, mas só que nesse sobrenatural nós precisamos lutar com as armas certas. Por isso que Francisco de Assis, quando instituiu a quaresma, ele pediu para que fizesse uma penitência. Por quê? É a penitência que nos ajuda a realmente combater a nossa carne, porque tantas vezes o demônio nos tenta na nossa sexualidade, nos nossos afetos. Precisamos penitenciar, precisamos orar, precisamos proclamar que a nossa casa é uma casa de oração, que quem realmente vence na nossa casa não é o ódio, quem vence na nossa casa não é o demônio, quem vence na nossa casa é Deus. Por isso nós precisamos pedir os anjos que nos acompanhem, que possam batalhar por cada um de nós. Quero terminar, porque depois a gente vai ter um momento de adoração, depois da Santa Missa, partilhando que os apóstolos também viveram esta realidade. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, conta uma história belíssima, e eu termino dizendo que os apóstolos viveram também essa realidade da presença dos anjos. Olha aqui no capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes iniciou uma perseguição contra alguns membros da igreja. A perseguição aparentemente era uma perseguição humana, mas não é simplesmente. Mandou degolar Tiago, o irmão de João, e vendo que agradava aos judeus, decidiu prender Pedro durante a festa dos ázimos. Ele o deteve e o lançou na prisão, confiando sua custódia a 4 piquetes de 4 soldados cada um. Sua intenção era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava fervorosamente a Deus por ele. Isso aqui eu acho que é maravilhoso. A igreja não se prostrava diante das dificuldades, Dani. A nossa família também não pode se prostrar diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo. A igreja rezava de maneira fervorosa a Deus por ele. Chegava o momento em que Herodes o iria expor, e na noite precedente Pedro dormia entre 2 soldados preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas montavam guarda à porta. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu no recinto, tocando Pedro no lado, o acordou e lhe disse: levanta-te depressa. As correntes lhe caíram das mãos, e o anjo lhe disse: cinja-te e calça as sandálias. Assim fez, e acrescentou: põe o manto e segue-me. Saiu atrás dele, sem saber se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Passaram a primeira guarda e a segunda, chegaram à porta de ferro que dava para a rua, que se abriu sozinha. Saiu, e quando haviam andado por uma rua, o anjo se afastou dele. Então Pedro, voltando a si, comentou, e é isso que eu quero falar para vocês: agora entendo, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para livrar-me do poder de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Se Pedro viveu essa experiência, Pedro não é melhor que nós. Pedro é cristão como nós somos. E existe também um anjo, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, que quer andar conosco, que quer estar na nossa casa para nos libertar. Se Pedro foi liberto de tantas grades, eram 4 soldados que estavam guardando Pedro, 4 para guardar um homem, e não foi capaz de deter. Meus irmãos, se nós andarmos na companhia dos anjos, se nós pedirmos os anjos, de quantas coisas nós seremos libertos, quantas graças nós alcançaremos na nossa família. Por isso que está aqui essa imagem de São Miguel Arcanjo, pisando, esmagando a cabeça do demônio, e que como São Miguel Arcanjo nós queremos dizer na nossa vida, na nossa família: quem como Deus? E nós poderemos responder: ninguém como Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o primeiro na nossa vida, Ele é o primeiro na nossa família, Ele é o único, Deus acima de tudo. E nós estamos pedindo aos anjos, a intercessão dos anjos, para que realmente nós sejamos totalmente de Deus, vencemos todas as batalhas pela intercessão
dos santos anjos que Deus concedeu e que estão aos nossos serviços, e nós queremos pedir realmente que eles possam interceder por nós. Quero convidar você a ficar de pé, estender as suas mãos aqui para o altar, mas também para a direção da imagem de São Miguel Arcanjo. Ali está um vaso que está vazio, não deu tempo de colocar as intenções. Aqueles que virão agora nas demais missas podem trazer para nós colocarmos ali, aos pés de São Miguel Arcanjo, as nossas intercessões, a nossa intercessão, nossos pedidos, e nós acreditamos, nós venceremos as batalhas. Aqueles que pedirão para que sejam libertos do cigarro irão vencer, das drogas. E o caminho que nós trilharemos, e esse caminho eu encontrei no site da Aletheia, e você pode continuar com a sua mão erguida, já apresentando as suas intenções. Nós faremos da seguinte maneira: nesses 10 primeiros dias, começando com a Santa Missa hoje, nós vamos rezar a São Miguel Arcanjo por toda a cura e libertação de todos os vícios de dependência química, álcool, drogas, cigarros, também vícios de jogos, de compulsividade no comer, no comprar. Nesses 10 primeiros dias, grave bem isso, rezarmos pela libertação dos vícios. Ofereça uma penitência. Talvez você vai deixar nesses 40 dias de comer um doce. Talvez você vai aumentar o seu tempo de oração. E é importante você ter na sua casa também um altar com a imagem de São Miguel, ou um quadro. Se nesse tempo você não pode sair, peça alguém para imprimir a imagem de São Miguel Arcanjo. Tenha uma vela abençoada. Crie o seu espaço de oração. Nesses 10 primeiros dias, nós vamos clamar a libertação dos vícios na nossa família. Depois, do 11º ao 20º, vamos rezar por todas as intenções particulares, também por toda a cura e libertação de maldições em nossas pontes de gerações, como desordens sexuais, adultério, roubo, alcoolismo, perseguições, divórcios, abortos, morte repentinas, idolatrias e tantas outras coisas. Depois, do 21º ao 30º, vamos rezar pela libertação de malefícios e algoros que possam ter atingido nossa vida e os nossos negócios, como também a profissão, os estudos, dificuldades financeiras, perdas, insucessos, invejas, ciúmes, trapaças. E por fim, do 31º ao 40º dia, vamos rezar pela cura da libertação física e espiritual, doenças psíquicas, transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico, doenças físicas, dores na coluna, enxaquecas, anemias, desmaios, bronquites e tantas outras doenças alérgicas. Nós vamos apresentar aqui a São Miguel Arcanjo, para que ele, que é príncipe da milícia celeste, possa interceder por nós. Mas desde já, com as suas mãos estendidas, coloca aqui para São Miguel Arcanjo quais são as suas lutas, o que está te prostrando. Eu quero colocar aos pés de São Miguel Arcanjo o nosso Brasil, que ele possa nos livrar de tudo aquilo que é corrupção, possa livrar principalmente aqueles que são os menos favorecidos, que mais sofrem, que passam fome, que ele nos liberte de toda a injustiça, mas também de toda a realidade espiritual que estão envolvidas diante disso que eu estou rezando, e tantas outras intenções, Senhor, que eu tenho no meu coração, e que me uno, Senhor, aos vossos filhos, às vossas filhas, pedindo realmente que nesta campanha, que é uma grande campanha, juntamente com São Francisco de Assis, que iniciou, que está no céu, que ele interceda por nós, e contando com a intercessão desse grande príncipe da milícia celeste, o arcanjo Miguel, também o nosso anjo da guarda, para que sejamos vencedores, porque conforme diz São Paulo, em Cristo somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor. Obrigado, São Miguel Arcanjo, por tua intercessão. Obrigado por nos defender. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.